antes de falar, eu queria compartilhar com vocês o resultado da pesquisa que me traz até aqui. Vocês estão vendo a minha tela sendo... Agora sim. Mas acho que você compartilhou a função errada. Você foi no share screen? Broadcast. Exibir tela. Isso. Ok, agora vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, eu vou dar o meu pitch aqui para vocês. Tá em inglês, desculpa, gente. Eu não tive tempo de traduzir. Tá sem som, Lia. Ai, gente, não acredito. Parar de transmitir. Tela... E agora? Ainda tá sem. Ai, gente, então eu acho que eu vou ter que ir no Gogó e vocês veem esse vídeo depois. Tem um chat aqui que eu poderia... Tem, pode jogar. Achou o botão? Tá no canto inferior direito, é o último botãozinho, que é um balãozinho. Tá aqui, ó. Este é o pitching. Eu agora não sei. Eu estou exibindo ou não estou exibindo? Não estou exibindo. Tá, então, gente, eu entrei nesse mundo digital, assim, e digamos que ele me deu a credencial de ser considerado artista visual. Eu venho da música e dentro da música eu já fui por um caminho bem odd, bem fora do convencional. Das minhas 1000 pesquisas do hardcore, punk rock, a música clássica, a batucada, a música eletrônica, foi essa tal dessa música experimental que me abriu, enfim, a possibilidade de viajar ao mundo, por exemplo. Eu fui fazer uma tour na Europa e nunca mais voltei. Fui parar, fiz durante 4 anos uma tour por 20 países na Europa e Sudeste Asiático. Né? De novo, pela minha neurodiversidade, pela minha falta de apego com certos elementos da realidade, me fez dar essa bravura de viver em condições meio absurdas. Eu tive, sei lá, no Camboja, numa residência artística que era na favela, e lá é uma monarquia. Tem um rei com poderes divinos, então lá não tem edital do governo, nem muito menos, digamos assim, um corpo de organização, sei lá, do mercado, sabe? De uma maneira clara e transparente, que a gente possa pensar em tudo isso que a gente está falando agora, de investimento e tal. A gente está completamente numa zona cinzenta ali, né? Que é um país que passou por um autogenocídio, que é o Khmer Rouge, e o país se desconstruiu completamente, né? Em termos as tradições quase foram perdidas, porque teve uma grande chacina, e todas as pessoas que eram intelectuais, tinham alguma influência ocidental, digamos assim, foram tiradas de circulação, e catalogadas também, né? E com um passado desse tão cruel, foi o país do Sudeste Asiático que eu vi um mais alto nível de arte sendo produzida. No Sudeste Asiático, a gente tem uma característica oposta aqui, Latinoamérica, que a gente tem um certo sonho revolucionário de que ainda vai virar o jogo, sabe? E, né, um passado colonial com escravidão, digamos assim, né? E essa esperança de que a gente pode chegar nessa tal dessa democracia do futuro, que a miscigenação possibilita ser sonhada, né? Então, até essas dores que fundamentam o nosso país, eles são a força para a gente
sabe, ser um dos lugares mais criativos do mundo, assim, pensando em termos de proporcionalidade em recursos disponíveis. Tipo, a gente não pode se comparar com uma criança que nasceu nos Estados Unidos, que estudou música na escola, que fez uma faculdade que prepara para o mercado, porque os Estados Unidos, o mercado é uma coisa mais naturalizada do que no Brasil, porque a gente é um país que tem origem católica, né? Então, o capital fica, de certa forma, refém de uma lógica mística, em que tem alguns conceitos de culpa que nos incapacibilitam de ver as coisas com certo pragmatismo e sobriedade, né? A gente cai numa questão muito emocional, de uma maneira geral, assim. E essa é a nossa potência. Então, por que eu estou falando né, do Sudeste Asiático e o que tem a ver o Camboja com a situação? Eu tive numa residência artística que eu fui paga para estar na favela do Camboja. E tinha sido logo depois de estar na Coreia, que é um país que também teve as suas guerras e catástrofes, mas digamos assim, né, que caiu mais para um lado pró-ocidental, com um liberalismo econômico bem futurista, mas com fundamentos também em tradições milenares muito antes da nossa cultura ocidental, né? Então, tanto o Camboja, quanto o Vietnã, quanto a Coreia, são países que passaram por dominação e colonização de outros sentidos, né? E a Coreia, né, que digamos assim, é mais modernizada, né? Lá não tinha ninguém que falava inglês. As próprias pessoas da residência responsáveis falavam inglês bem ruim e pediam para as residentes coreanas, artistas, para meio que trabalhar de graça de translator para Manablua. Tipo, surreal. Com dinheiro do governo, com tudo certo. No Camboja, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o curador da residência disse foi: sabe aquele teu projeto incrível que você escreveu, que foi aprovado para você estar aqui? Rasga ele. Não interessa o seu projeto. O que interessa é a sua pessoa aqui no nosso país, existindo, vivendo. E, entendeu? É só isso que a gente quer. Não quer produto final, só quer processo. Incrível. E daí, né, nesse processo de conhecer os artistas locais, eu fui parar assim, sabe, às vezes no meio do mato, num lugar completamente X, assim. E daí lá tinha um artista com seus trabalhos abstratos, mega sintonizado com as vanguardas, sem passar por um filtro que a gente passa de um deslumbre com o ocidental, né? Mas muito mais as ferramentas do mundo ocidental a favor de comunicar essa ancestralidade. Tipo, sabe, isso foi muito inspirador. Eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos, uns 10 anos já. De certa forma, isso eu carrego agora, né, para poder pensar em outras possibilidades. Eu sinto que, tanto eu falando aqui, né, que o mercado tem demandas e vieses, né, de olhar para a realidade atual com as suas limitações, no sentido de estar pensando numa lógica competitiva, eu acho que, assim, às vezes eu acabo até sendo um pouco ingênuo em acreditar tanto, assim, que nossa força transforma, né? Que juntas somos mais e que dividindo a gente multiplica. São lógicas absurdas, né? Isso quebra com a lógica proposicional clássica lá, né? Pós-aristotélica, que é ou não é. Tipo, a única certeza que temos é que alfa é igual a negação da negação de alfa. E parece que a gente vai se acostumando a viver por esse contraponto, né? E, infelizmente, acho que a gente acaba se juntando mais pela negatividade. A maior parte dos grupos formados hoje em dia nesse movimento tribal pós-pandêmico são de inimigos em comum. Eu sinto, assim, um pouco dessa não compreensão da situação geopolítica atual, assim, minha frustração de ver uma situação completamente insustentável de crise humanitária e de um monte de gente falando de teorias quando tem pessoas morrendo, sabe? Tipo, é isso que eu fico pensando. Poxa, é porque nada é o que parece, assim. As coisas estão sendo conectadas a partir de um viés não dito. Tendo dito isso,
a minha tentativa de fazer a minha parte para esse mundo aí é justamente fazer algo na sutileza do dito pelo não dito e é buscar essa convicção e essa força para continuar, né, a tal da resiliência, digamos assim, em termos do mercado mesmo, que eu acho que, como é tudo novo, nós chegamos aqui primeiro, estamos tendo uma visão de uma coisa que ainda não temos nem cases para dizer o quanto que isso é aplicável. Eu hoje sou considerado artista digital, como eu disse no começo ali da minha dileção, porque eu encontrei os NFTs e daí lá eu pude expressar essa minha elaboração de pensamento de uma forma visual, né, que dá a possibilidade para a interlocução, né, da plateia chegar nas suas próprias conclusões. Não é um texto descrito, não é um prompt. Eu estou provocando a audiência com o meu trabalho para fazer um tipo de processamento que o ChatGPT não vai conseguir fazer, sabe? Né? Então, fica aqui, assim, né, esse é meu desejo, e estou falando aqui para pessoas que eu sei que já passaram por muitos filtros, muitas peneiras para estar aqui hoje conectada no metaverso. Provavelmente todas vocês um dia vão estar ganhando dinheiro com algum projeto de tecnologia, eu tenho certeza, seja como CEO ou como estagiária ou com qualquer outra parte do processo, né? É irreversível, né? Essas mudanças tecnológicas que a gente está passando. É assustador, mas ao mesmo tempo é deslumbrante. E nesse balanço entre uma coisa e outra, eu acho que sobra aqui é a questão humana insubstituível, né? Porque fica muito fácil de a gente ser capturada por uma narrativa de medo se a gente está sem um centro, sem uma base para a gente poder recorrer e aceitar, nem se for uma desculpinha esfarrapada para a gente continuar nessa resiliência, que na verdade não é nada esfarrapada, não é uma desculpa, mas é porque a teia da realidade é complexa e a gente não consegue, né, contemplar a diversidade. A diversidade fala sobre isso, na verdade, que não existe uma homogeneidade nas narrativas, né? E como então que nós aqui, humanas, que estamos aqui, eu estou olhando para, sei lá, 2 caras que eu vejo e o resto são, enfim, ou uma letra, ou uma imagem que não dá para reconhecer. Então isso também já é bem, né, psicologicamente, relacionalmente, bem estranho, né? O que vai nos gerar futuramente, né? Questões psicológicas no futuro, a interação com o metaverso, né? Se a gente está sujeita a narrativas de medo, né, e de salvação, então, assim, de repente vai chegar alguém dizendo aqui, não, nós temos a grande solução tecnológica, e daí você tem que esquecer um pouco suas amigas hippies que falam de comida natural e de mato, e você vai entrar aqui. Ou então você vai, tipo, se fechar completamente para a tecnologia e só comer comidas naturais e para o mato. Tipo, não dá nenhuma coisa nem outra, né? Porque o que as pessoas que estão querendo ir para o mato estão falando uma coisa real. Assim, a saúde mental que está em jogo aqui, eu não sei quantas horas vocês passam na frente de uma máquina, de um computador, de uma tela de celular, mas eu me sinto completamente escravizada, dependente digital, sabe? Num nível emocional ainda. Eu não consigo, assim, não é justificável para mim entrada de dinheiro quanto que eu passo dedicando para isso, mas resiliência, again. Eu tô aqui disposta, hoje em dia, entendeu? A ser uma futura líder. Eu entendo que se eu estou aqui falando com vocês, eu já passei por muitas peneiras. E é muito mais fácil eu manter essa energia, né, de continuar um movimento que foi iniciado, do que, né, quase que eu não me sinto nem com a opção de abandonar esse barco, né? Até porque é como se muitas das minhas intuições, elas partem de coisas que não existem. Não só por eu ser neurodiverso, mas por eu ser artista. E daí, esta é uma qualidade intrínseca do fazer artístico.
trabalhar entre o mundo sensível e inteligível sem a intermediação de entidades metafísicas mitológicas. E se a gente está num momento que são várias narrativas, ou seja, várias religiões, várias fés pessoais, que podem estar umas contra as outras, mas na tecnologia, por exemplo, eu saí do NFT para ir para as DAOs, né? Para um sistema de distribuição de fundos que eu consegui ter acesso, e eu juntei uma comunidade que já era mais ou menos perto ao meu redor, que juntou outra comunidade mais ou menos perto ao redor, e daí o que estava ali em jogo era fazer essa inflexão de pensamento, de construção de conhecimento coletivo, de uma maneira não acadêmica, né? Usando essas tecnologias para financiar a nossa força de produção. A gente estava ali passando dias no computador para aprender a escrever aquele tipo de linguagem, para estar acessando os fundos, para também reportar as nossas atividades e como despendemos os fundos, né? E o meu sincericídio, né? Essa capacidade de sonhar e, ao mesmo tempo, essa autossabotagem de entregar, às vezes, um pouco a mais, assim, né? De me vulnerabilizar nesse sincericídio. Nesse contexto, foi muito vantajoso eu ter esse dispositivo já ligado. Porque eu vi, então, né, numa forma geral, com as comunidades que eu acompanhei, tanto assim do lado, quanto por dentro, quanto um pouco distante, mas olhando, foi que a gente pode até conseguir visualizar a utopia da descentralização como um contraponto do sistema atual que é centralizado. Ok. Mas para botar isso em prática, a gente tem um monte de coisas no meio do caminho, que é ego, que é desinformação ou saturação de informação que nos deixa sem conseguir formular uma opinião, né? E que, historicamente, essas opiniões, essas respostas eram atendidas por algum grupo religioso, por algum, né, movimento grupal, ritual, né, de comunhão, que conseguia chegar num acordo para seguir juntas. Mas a gente está aqui, cada uma está na sua casa, eu não sei exatamente o que traz cada uma de nós aqui para esse encontro. Eu pressupus, por exemplo, profetizei que todo mundo vai ganhar dinheiro aqui, joguei esse mantra até como um tipo de auto-feitiço para a nossa prosperidade. Será que isso funciona? Eu não sei. Será que existe magia no metaverso? Eu não sei. Somos seres humanos aqui em contato e distante, né? Em algumas narrativas, assim, se você for pegar de volta para o místico, né? Tem algumas profecias sobre um futuro em que as almas estão já num outro nível de consciência, que elas desaparecem num lugar e aparecem em outro, aquela promessa que a física quântica vai fazer a gente ter teletransporte e tal. De certa forma, isso está acontecendo agora, né? A gente está se desconectando da materialidade. Antes, a gente dependeria de quantos recursos para estar nós todos aqui se ouvindo, né? O próprio encontro de ontem, né, foi mediado por uma rede de vários encontros telemáticos. Então, eu prefiro ser otimista nesse contexto, que a gente está aqui tendo um ganho que historicamente nunca foi possível, né? Que alguma coisa faz vocês darem atenção de vocês agora aqui para mim. Nossa, isso é muito importante. E eu não estou tentando colonizar vocês, não estou tentando doutrinar vocês, assim como a gente ouviu, né, 3 pessoas falando coisas incríveis de provavelmente um universo muito diferente de cada uma que está aí recebendo isso, né? A minha reivindicação aqui é para a gente pensar mesmo, botar assim para a lista de cabeceira, para sonhar com isso, de como é que a gente faz processos ou inclui nos nossos projetos processos de desenvolvimento humano. Então, digamos assim, falando em termos mais chulos, cadê o RH do metaverso? Cadê um criptossindicalismo? Cadê uma organização que vai falar sobre... A gente vê assim, né? Tem pessoas que conseguem recursos aí, assim como eu, por exemplo, consegui os recursos da minha DAO ano passado, distribuí e faço questão de dizer, porque está tudo on-chain, os reportes das minhas atividades. Eu distribuí R$350 mil mais ou menos em tokens ano passado,
Bom, eu sou burra, entendeu? Porque a maior parte das pessoas que teriam acesso a esse recurso não distribuiriam tudo isso, teriam investido e talvez seria um capital semente para uma iniciativa que ia converter, e eu não botei isso para voltar para investimento, porque o nosso ganho presencial, o nosso ganho interpessoal, a gente financiou eventos presenciais também, então presencial, telemático, isso foi muito superior a ter colocado uma meta de estourar a bolha do algoritmo, de converter em vendas. A gente já está preocupado com uma coisa que talvez a gente não ia conseguir na mesma. Como a gente focou, né, nesse lado humano, eu acho que até o próprio case de fracasso, digamos assim, é um grande ouro. Que, again, o mercado tem um pouco de dificuldade de falar sobre isso, porque se pauta nos cases de sucesso, porque a gente quer crescer, e eu entendo, né, entoar essa boa fortuna para atrair isso. Só que, se o caso de sucesso é uma exceção, que é o que ganhou, entendeu? Para um case de sucesso, tem um monte de tentativas fracassadas, que elas falam muito mais sobre o praticável e o real, uma fotografia do momento atual, né? Do que os cases de sucesso, porque normalmente os cases de sucesso eles também são feitos por pequenas magias que não podem ser reveladas, os detalhes que fizeram a magia acontecer, né? Então, foco nas experiências mesmo traumáticas, porque ali tem o ouro para a gente tomar outras atitudes daqui para frente, porque não é sobre o mercado isso ou a comunidade aquilo, mas sim a nossa ação nisso, né? De certa forma, a descentralização já está acontecendo. Agora, como que ela se torna uma coisa produtiva e não desgastante, como eu experienciei, como eu já ouvi reclamação de outras pessoas, quem tinha startup tentou transformar em DAO, ficou completamente traumatizado, porque, entendeu? Tipo, cadê a efetividade? Cadê? Tipo, a gente só perdeu nesse processo aqui, a gente abriu, mas as pessoas não conseguem se coordenar, gasta-se muito mais recursos para ter menos resultado. Então, é porque a gente está olhando talvez para um lugar errado, né? E é isso, gente. A minha tentativa de trazer lá pro óculos de ontem era uma meta exposição de um grupo de travestis pretas que eu conheci via meios virtuais ou desdobramentos presenciais, mas sempre o virtual estava ativo para fazer com que eu me conectasse com essas gatas. Só que chegou no final das contas e eu entendi que a minha intenção de estar representando as outras gatas tinha algo de colonizatório, algo de menina branca com uma qualidade de sonho que não fazia parte do contexto de nenhuma delas. E acaba com meio que um uníssono vindo de vários momentos diferentes, cada uma delas é assim: gata, faz o teu corre. Como os meninos falaram antes, né? Daí conseguiu a bolsa, não sei o que lá, pesquisa babadeira, 50 nomes e a única pessoa preta é a que falou aqui com a gente, por acaso. Por acaso, né? É uma pessoa que passou nesses filtros. Ou não tão por acaso assim. Então, nesses momentos, às vezes até eu pego e respiro fundo e falo, não, ainda bem que era só eu que estava aqui. Porque esse é o meu hackeamento, eu estou aqui com as minhas próprias pernas e o caminho de cada uma é mesmo misterioso e singular, né? Então, tipo, o uníssono foi: contente-se que você é a única pessoa trans e faça o melhor uso deste momento. Não é, talvez, sobre querer ter essa representatividade a forceps, porque a nossa... Eu não sei se eu consigo dizer mais essa palavra, né? A nossa comunidade, mas assim, a população cujo qual eu pertenço, de corpos travestis nesse país, né? Tá enquadrada num recorte, né? Social, cultural, as profissões que a gente
costuma exercer, assim, na nossa grande maioria, já nos colocam mesmo num outro lugar, que é, a princípio, intransponível. A não ser que venha uma pessoa louca como eu, que vê o impossível e tem algum gás, tem alguma energia, tem alguma, como se fosse assim, Deus, né? Que eu tenho fé. E daí eu volto só para concluir a minha fala, que é: a arte é o nosso recurso. Não estou falando de mercado da arte, não estou falando de arte como entretenimento, como sempre tem sido. Estou falando da arte como a possibilidade de inflexão de conteúdos espirituais sem nenhuma amarra religiosa ou cultural específica, porque eu consigo fazer uma obra de arte abstrata que comunica um conteúdo interno, que a minha amiga de Singapura consegue sentir alguma coisa, que a minha amiga da Faria Lima pode sentir alguma coisa, que a minha amiga evangélica pode sentir alguma coisa, que a minha amiga prostituta travesti também está sentindo alguma coisa. E as reações são múltiplas, e a transformação está aí. Gente, obrigada.